E aí, pessoal, como é que vocês estão? Chega mais hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia de quê? De Tio Tim Podcast, exatamente. Senta aqui, você é nosso convidado e hoje temos Palavra de Deus. Eu gostaria muito de pedir para que antes que você começasse a assistir esse vídeo e a ouvir os trovões e a forte chuva que está aqui fora, eu queria te pedir para compartilhar esse link com outras pessoas, se inscreve, comenta, curte esse vídeo, que isso vai nos ajudar muito a levar a palavra de Deus mais longe para mais pessoas, para a glória do nome dele, amém? Então bora começar. Um novo pensamento pode mudar a sua vida. A palavra que Deus colocou no meu coração foi gerando transformação. E eu quero muito compartilhar essa palavra que está ardendo no meu coração com você, porque eu tenho certeza que essa palavra pode gerar vidas em áreas da sua história, em áreas da sua vida, que pode estar morrendo, que pode estar desfalecendo. E nesse momento eu quero que você comece a usar a sua imaginação. Eu quero que você vá lá para aquele lugar onde Jesus estava falando o Sermão do Monte, para uma multidão, para várias pessoas, e você sendo uma dessas pessoas. E você escuta um dos maiores e mais incríveis discursos de Jesus, falando sobre o reino de Deus, e o reino que é de ponta cabeça, aquele reino que não fazia sentido nenhum para o homem, mas era o reino de Deus que vinha para nós, e Jesus estava ali apresentando. E imagina você escutando aquele discurso e de repente Jesus fala: olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Você tem ideia do que é escutar isso? Como se Jesus estivesse dizendo: você ama usar o termo Senhor. E para nossa geração, para os dias de hoje, isso é muito comum, porque virou até moda, né? Ser evangélico, ser cristão, estar aí falando sobre Jesus. Mas Jesus pergunta hoje para nós: você tem amado falar o termo Senhor, mas você também tem abraçado, você também tem amado aquilo que significa o senhorio de Cristo? Você tem amado e abraçado o pacote completo? Porque Ele só é Senhor das nossas vidas se nós obedecemos aquilo que Ele manda. Não adianta também, inclusive, ter uma obediência parcial. Obedecer só o que a gente acha que serve, só o que a gente consegue fazer, só o que a gente acha que cabe na nossa vida. Será que nós temos feito isso, escolhendo que parte nós vamos ser obedientes? Será que nós temos calculado o custo de seguir a Jesus, de chamar Ele de Senhor? Ou temos achado que o Evangelho é fácil? Temos achado que o Evangelho está cada vez mais tranquilo e cômodo? Tem uma frase que fala que o Gólgota não é um condomínio de Jerusalém. E é exatamente isso. O Gólgota não é um lugar de luxo, um lugar de tranquilidade, um lugar de descanso. Gólgota foi onde Jesus pagou o preço pela minha vida e pela sua vida, onde Ele derramou a sua vida pelo meu pecado e pelo seu pecado para nos trazer justificação diante do Pai. Então, será que quando nós dizemos Senhor, Senhor, Jesus está dizendo: por que vocês estão me chamando assim? Vocês não fazem o que eu mando? Ah, isso é muito forte. E ele fala isso em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quero agora que você aguce ainda mais a sua imaginação. Além de você estar nesse lugar, escutando esse discurso maravilhoso, agora eu quero que você entre nesse contexto que Jesus está falando. Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Continuando, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi uma grande ruína daquela casa. Nós estamos falando aqui de dois homens, e os dois homens estavam edificando uma casa para si. Os dois entraram num processo de construção. Os dois estavam, inclusive, sujeitos a passar pelos mesmos acontecimentos externos. Tudo que poderia acontecer de forma externa, os dois estavam sujeitos a passar. Os dois estavam com muitas coisas em comum, mas tinha algo
que realmente os diferenciava. O que diferenciava aqueles homens é que um era servo e o outro era um construtor. E isso você vai notar comigo que faz completa diferença na nossa vida. Será que estamos sendo construtores da nossa casa ou será que estamos sendo servos do Senhor Jesus? Nesse texto nós estamos falando sobre construção. E se você entende o mínimo que seja de construção, você vai saber que a primeira etapa da construção é a fundação. Quando você começa a construir uma casa, você não começa pensando no acabamento, em quão belo vai ser a cozinha, o banheiro e todas essas coisas. Talvez você tenha um plano sobre isso, mas você não começa com o acabamento. Você não começa com os pilares. Você não começa pelo telhado, pelas vigas. Você começa pela fundação, que é a parte mais importante da casa. Por que a fundação é a parte mais importante da casa? Porque ela vai sustentar todo o peso da construção. A fundação, ela suporta todo o peso daquela construção, além de manter nivelado e fixo essa construção, esse prédio, essa casa no terreno. Mas sabe por que nós temos perdido pouco tempo ou quase não temos lembrado e dado importância à fundação? Porque a fundação não é vista. A fundação parece não ter beleza. A fundação não é algo que atrai as pessoas de fora, mas a fundação é aquilo que mantém de pé. E sabe, a Bíblia fala aqui que ele abriu uma profunda vala e lançou o alicerce na rocha. Quando nós falamos em profunda vala, em um buraco profundo, nós estamos falando, sabe de quê? De custo alto. Nós estamos falando de demora no trabalho, nós estamos falando de esforço físico, nós estamos falando de algo que precisamos fazer além do que nós queríamos fazer. Nós estamos falando de alguém que precisou se esforçar mais do que o normal para abrir um buraco mais fundo, para cavar mais fundo, para poder colocar o fundamento. E quanto mais fundo, profundo é o fundamento, mais caro, mais custoso com relação ao trabalho, ao esforço físico e mais demorado é. Mas sabe o que? Vale a pena ter certeza que a sua construção, por mais alta que ela seja, ela vai permanecer de pé. E tudo isso requer um cuidado com a fundação. Então talvez hoje nós precisamos estar mais atentos naquilo que Jesus está falando. Ei, Jesus parou o seu tempo naquele discurso para falar sobre a fundação de uma casa. E aqui ele está falando da minha vida e da sua vida. Todos os dias nós estamos trabalhando na edificação das nossas vidas. E onde temos edificado, onde temos gastado tempo para cuidar. E sabe, ele edificou a sua casa na rocha. Além de abrir um profundo buraco, ele procurou a rocha para edificar a sua casa. E se você não é construtor, eu também não sou, mas nós devemos saber que construir em cima da rocha não é um trabalho fácil. Não é um trabalho cômodo, não é um trabalho rápido, como eu falei anteriormente, nós precisamos nos esforçar. Mas quem constrói a sua casa na rocha sabe que os ventos virão, que a tempestade virá, que as tormentas podem chegar, mas que se foi uma fundação bem feita, se foi uma fundação profunda, se foi uma fundação presa, alicerçada na rocha, isso significa que ainda que o mal aconteça, a casa permanecerá de pé. E quantos de nós temos tentado pegar atalhos para viver uma vida com Deus? Quantos de nós tentamos buscar o caminho mais fácil, a resposta mais rápida, às vezes nem gastamos tempo em oração, nem dedicamos tempo para Deus, simplesmente tentamos achar alguém que fala em nome de Deus, simplesmente tentamos viver uma vida espiritual fast food para tentar suprir aquilo que nós deveríamos nos esforçar para viver. Sabe? Não existe atalho no reino de Deus. Talvez alguém esteja te dizendo, olha, vai por esse caminho que é mais fácil, é mais prazeroso. E tá tudo bem, deixa eu te falar, se o dono da obra te disse que é para cavar fundo, que é para construir alicerce, que é para construir fundação firme na rocha, e você deve fazer isso. Chega de escutar a voz daqueles que não falam em nome de Deus. Chega de escutar a voz da mídia que fala que você não precisa se esforçar, não precisa de sacrifício para viver o que é bom. E a Bíblia continua falando no versículo 49, mas o que ouve e não pratica aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus manda, é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a terra, sem alicerces.
E quando as águas baterem contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Sabe por que provavelmente o dono dessa casa terminou a casa antes do que o primeiro? Porque esse aqui estava construindo para cima, enquanto o outro estava construindo para baixo. Enquanto o outro estava pensando em terminar rápido, em atalhos, em prazeres momentâneos, esse aqui estava trabalhando onde ninguém via, mas onde era vital para a sua história, para a sua vida. Sabe por que esse aqui achou que seria melhor trabalhar desse jeito, escolher um caminho diferente daquilo que Deus estava mandando, daquilo que Jesus estava ensinando? Porque esse aqui se sentiu o próprio construtor da sua vida. Ele dizia, pra quê? Pra que eu vou deixar de viver as coisas que eu quero viver? Pra que eu vou deixar de beber, de me divertir, de ir pra festas? Por que eu vou deixar de dançar, de escutar músicas que não agradam o coração de Deus? Por que eu vou ter cuidado com aquilo que eu falo? Ou não falar palavrão? Por que eu vou deixar de fazer essas coisas que todo mundo faz? Por que eu vou deixar de fazer? Eu vou viver a minha vida, eu só tenho uma vida. Eu só tenho uma juventude. E eu vou te falar, essas pessoas que agem desse jeito, que pensam dessa forma, são como esse construtor. São como esse homem que se sentia o próprio dono da obra, o próprio construtor. Esse aqui, ele não pensava em quando chegassem os maus momentos que chegariam, porque da forma que chegou para aquele primeiro que construiu sobre a rocha, também chegaria para ele. Mas sabe, ele não tinha alicerce. Sabe, talvez ele só tivesse beleza, talvez ele tivesse um bom acabamento, talvez ele tivesse vários cômodos, uma decoração bonita. Mas olha, quando vem a tempestade, quando vem os dias difíceis, ainda que venha sobre os dois, ainda que na casa construída sobre a rocha possa ter danificado um pouco a pintura, talvez tenha danificado alguma coisa ali, talvez a beleza externa da casa, mas a casa permanece de pé. Mas essa outra aqui, que foi construída sobre a areia, sem alicerce, que não tem profundidade, que não tem fundamento, esse aqui, ele não permanece. E pelo contrário, ele tem uma grande ruína. Você sabe o que significa isso? Você ser declarado como arruinado é aquele que não tem nada de bom. É aquele que em seu resultado nada ficou de pé. É aquele que no seu resultado nada sobrou. É aquele que nem sequer tem resultado daquilo que construiu. Ei, nós não nascemos para ser arruinados. Nós não nascemos para terminar a nossa vida em ruínas. Pelo contrário, o Senhor está dizendo todos os dias para nós: hoje é uma nova oportunidade para você construir sobre a rocha. Para você fazer boas escolhas no seu dia a dia, para você pedir perdão, perdoar, para você escolher os pensamentos que têm rondado a sua mente, para você resolver as questões da sua alma. Ei, hoje é dia de fazer isso. Hoje é dia de obedecer aquilo que o Senhor manda. Hoje é dia de escolher o pacote completo, abraçar o pacote completo do Senhor. Ainda que a sociedade não suporte isso de nós, ainda que nós não sejamos bem vistos, ainda que aquilo que nós escolhemos em favor do Senhor, para a glória do nome dEle, para a obediência a Ele, nos custe a nossa vida. Ainda assim, nós temos que ter a certeza que obedecer é melhor que sacrificar. Que obedecer a Deus é o melhor caminho e sempre será o melhor caminho. Ou você abraça o pacote completo, ou você não tem feito nada. Você vai escutar, de repente o Senhor está te dizendo: ei, por que você tem chamado o Senhor? Porque você tem dito que eu sou o Senhor da sua vida. Se você não obedece aquilo que eu mando, eu vou te dar 2 exemplos aqui práticos para você entender. Se nós falarmos da vida de Jó, você vai ver que ele cavou fundo, ele lançou alicerce sobre a rocha, ele foi além, ele não ficou no raso com o Senhor, porque quando veio a tempestade sobre ele, quando vieram os ventos fortes sobre a vida dele, e olha que ninguém sofreu mais como aquele homem, quando tudo isso aconteceu e sobreveio sobre ele, ele permaneceu de pé. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, com um coração reto perante o Senhor. Então, quando vieram todas as dificuldades sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre os seus bens, ele é essa pessoa que Jesus fala: quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída.
Nós precisamos ouvir isso do Senhor. Olha, quando vierem as más circunstâncias sobre você, você não vai ser abalado. Sabe por quê? Porque a sua casa foi bem construída. A sua casa foi bem construída. Você consegue entender o poder dessa palavra? Nós somos os servos em que o Senhor nos guia para construir e edificar a nossa casa. E o contrário também é real. Um exemplo daquele homem que construiu a sua casa sobre a areia é o rei Saul. O rei Saul, ele tinha tudo nas suas mãos, um homem que foi escolhido, ungido pelo Senhor para ser o primeiro rei de Israel. Mas ele não aproveitou. Ele não cavou fundo. Ele quis ficar no raso. Ele quis ficar nas poucas experiências com Deus. Porque no momento em que ele tinha que decidir por onde caminhar, se queria obedecer às palavras do Senhor, se queria uns atalhos que ele achava que era melhor, ou que ele achava que era mais prazeroso, ou que ele achava que era o certo. Ei, paremos de achar as coisas. Nós precisamos parar de achar. O nosso achismo não nos vai levar a lugar nenhum. Sabe o que é que vai nos levar a algum lugar? É a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus. Então nós precisamos saber que a nossa vida não tem como ser igual a de Saul. E por causa disso, da sua falta de obediência, dos seus muitos achismos, ele foi considerado essa pessoa. Ele foi tirado do reino como rei de Israel. E se você conhece a história, você vai saber quão fracassada foi o final da sua história. Ele foi esse homem que construiu sobre a areia, que parecia que era uma bela construção, que o começo parecia que ia dar certo, mas aí o final importa mais do que o começo. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos escolher aquilo que o Senhor quer que façamos. Palavra de Deus é o manual da nossa vida. E você vai me dizer, Ivana, como que eu vou obedecer tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que Jesus me pede? E se eu errar? E quando eu errar, eu vou errar. Eu vou te falar, eu também erro. E erro muito. Mas sabe, tem uma frase que o meu marido fala, o Gabriel, que nós não vamos ser perfeitos, mas temos que ter um propósito perfeito dentro do nosso coração. Nós precisamos ter um propósito perfeito, dizer, Senhor, ainda que eu erre, ainda que eu peque, ainda que eu cometa coisas erradas contra o Senhor, não é isso que eu desejo, não é isso que eu quero, não é isso que eu escolho. Me perdoe, me ajude a ser alguém melhor, me ajude a fazer diferente, me ajude, Senhor, a me mover pelo lugar certo. Nós precisamos saber onde temos construído a nossa casa. Nós precisamos, sim, escolher a melhor parte, e a melhor parte sempre será o Senhor. Então essa palavra de hoje nada mais é do que um confronto ao nosso coração, de saber se nós também merecemos ouvir isso. Porque você tem me chamado de Senhor, se você não faz o que eu mando, ou se você não faz completamente o que eu mando. Nós precisamos acordar para aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E essa é a palavra de hoje. Eu espero muito que você tenha sido abençoado, que você tenha sido edificado. Se possível, envie esse link para alguém que precisa escutar esse vídeo, que precisa ouvir essas palavras. E o nome do Senhor será glorificado. Nós nos vemos no próximo episódio, sexta-feira, com um novo convidado. E nós temos muitas novidades por aí que estão chegando para abençoar as nossas vidas. Tá bom? Mas isso aí a gente conversa um pouco mais pra frente. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima e tchau, tchau.